Entonces, no sé, reaccione, abre el micrófono, grita, oye, para que sepa que sí funciona, o pone el chat. Perfecto, Buenísimo. Y perfecto. funciona. Súper, muchas gracias. Qué bien. Bueno, Hola, para hacer un súper. poco de equilibrio, yo voy a hacer mi presentación. Excelente, excelente audio. Uh, Muchas gracias. Perfecto. Podemos cerrar los micrófonos ahora. Y bueno, para hacer el equilibrio, voy a hacer mi presentación en español y quiero empezar así súper rápido con un videíto. Tiene 1 minuto. Este videíto no tiene subtítulos en español, pero eh, es algo que queremos pasar mucho más la energía y las fotos. Estoy segura que van a tocar a todos, así que empecemos. Creo que ven todos ya, ¿no? Vamos ahí. Não se escuta, Esther. ¿Nos escuchan? Não. Intentemos de nuevo. Saco mis auriculares y por favor me dice si escuchan, ¿ok? ¿Sí? Não. Esther, eu acho que tu tem que, na hora que tu for compartilhar, tu tem que compartilhar com o áudio. Isso. Tem uma opçãozinha que você tem que clicar quando é no Zoom. Ok. Vamos lá. O evento do intercâmbio que aconteceu na Paraíba e no Pernambuco foi de extrema importância para a gente estar mostrando um pouco das nossas experiências, não só para pessoas do semiárido brasileiro, mas também para pessoas do semiárido da América Latina, que teve representação de 7 países nesse intercâmbio. Vi bastantes métodos que posso implantar em minha propriedade, que venham gerar renda para mim e para a minha família. Conhecer minhas experiências para aplicar nos nossos territórios. E foi uma troca de saberes, com desafios, mostrando desafios, as nossas lutas, as nossas conquistas. As juventudes conseguiram se enxergar dentro de tantos espaços que outros jovens já ocupam e já estão realizando. Onde eu, como jovem indígena, posso estar trazendo para o Estado e também para minhas aldeias, para o movimento indígena, essa ideia do coletivo e da produção agroecológica. Também conhecendo novos parceiros para estar fazendo parcerias de luta, novos métodos de buscar direitos, de sociedade civil, de estar participando de um país solidário, de um país que traga benefício para todos. Bueno, este sentimiento del video es el primer intercambio que hicimos en 2019 dentro de la plataforma Semiáridos de América Latina, que tenía como enfoque las juventudes. Y hoy me toca presentar un poco aquí para ustedes este camino o la ruta que hicimos hasta el momento para llegar aquí donde estamos. Entonces, antes de empezar, quería agradecer muchísimo a TDH por el apoyo, por la confianza y por estar acá con nosotros en nombre de Julia, pero también en nombre de Andreas. Agradecer muchísimo al Observatorio del Clima, que también está, ¿no?, creyendo y sumando esfuerzos para esa propuesta, para esa iniciativa. Sabemos y reconocemos la importancia de los semiáridos, no solamente de América Latina, pero en especial para la agenda climática. Así que para nosotros apostar en las juventudes es clave y central. Y bueno, yo tengo el enorme alegría de decir que yo participé en muchos de los procesos que voy a presentar ahora para ustedes. Soy una joven de Brasil, tengo 1 año más de juventud según los criterios de esa formación, así que lo voy a aprovechar totalmente. Bueno, espero que estén ya viendo mi pantalla, ¿no? ¿Todo ok? Dale. Bueno, muy rápidamente decirles que la plataforma Semiáridos de América Latina es una red de organizaciones. Estamos en 10 países. Acá tenemos un poco los logos de cuáles son esas organizaciones que hacen parte, pero decirles que muy
en breve, ¿verdad? Que la próxima semana estamos sumando más 11 organizaciones a esa red y la plataforma surgió justamente del intercambio de experiencias, de un intercambio en especial entre el semiárido de Brasil, el nordeste de Brasil, y el Chaco argentino, la región del Chaco argentino. Entonces creemos que esos espacios son multiplicadores de innovaciones de conocimiento. Entonces la plataforma surge a partir de los intercambios y hasta hoy hacemos los intercambios como metodología de desarrollo también de las comunidades. Entonces, los países donde tenemos miembros son Venezuela, Brasil, ahora sumamos a México. También en el corredor seco tenemos Honduras, El Salvador y Guatemala. Y en el Chaco Transnacional, Argentina, Bolivia y Paraguay. Ahora también estamos con otros compañeros acá de Colombia, ¿no? Que también suman con el trabajo de TDH, pero la plataforma incide en esos países. Y bueno, tiene como objetivos especialmente compartir desafíos y soluciones enfocadas en esos territorios, ¿no? Y junto con las comunidades, con los grupos como las mujeres, como las juventudes, los grupos de pueblos originarios, junto con los grupos campesinos, pensar soluciones y cómo compartiendo entre distintos territorios tenemos una visión común o pensando problemas que son comunes, aunque sean con acciones distintas. Y ese proceso de enfoque en las juventudes, de pensar que las juventudes también tienen que intercambiar sus experiencias en esas zonas, fue ese intercambio que empezó en 2019, que vimos el video anteriormente, el intercambio de saberes entre los semiáridos de América Latina. Tenemos ahí con la realización, ¿no? De muchos aliados, muchas organizaciones aliadas. Y fue un intercambio que quien estuvo ahí sintió mucho la fuerza de que las juventudes querían conectarse, las juventudes querían formar parte de una red o tenían mucha gana de conocer otros territorios semiáridos que eran distintos de los tuyos, pero que tenían muchas cosas en común. Vivimos ese momento y entendemos que teníamos muchas cosas, muchas sinergias, ¿no? Y a partir de eso, las juventudes se organizaron, hicieron una carta política por primera vez, pensando cuáles eran las demandas específicas de los semiáridos a partir de la mirada de las juventudes. Aquí hay algunas fotos, ¿no? Visitamos un montón de experiencias lideradas por los jóvenes también en Caruaru y na Paraíba y Pernambuco, en Caruaru y Campina Grande, si no me equivoco, son las ciudades ahí en Pernambuco y en Paraíba, en Brasil. Luego, después de eso, a partir también de una demanda muy concreta de las juventudes, y a partir de esa carta, pensamos un programa de pasantías. O sea, lo principal era, queremos tener más tiempo en los territorios, porque el intercambio, casi siempre hay cuando muchos son 10 días, que ya es súper bien, pero los jóvenes querían tener más tiempo, conocer más de las organizaciones, de las acciones en terreno, de las acciones en campo. Entonces pensamos el programa de pasantías, que era justamente, perdón, un programa pensado de tiempo comunidad, tiempo organizaciones. Y lo más interesante de ese proceso fue que fue totalmente ordenado y pensado por algunos grupos de jóvenes, por algunas comisiones, como llamamos. Teníamos comisiones por país y nos tocó la pandemia. Entonces, por eso tenemos muchas pantallas de Zoom, porque casi todo ese proceso fue por medio de Zoom, porque nos tocó la pandemia y tuvimos que adaptar un montón de cosas. Pero todo el proceso de pensar cómo sería el proceso de selección, cómo sería ese tiempo cómo serían esos tiempos durante la pasantía, cuáles eran los temas centrales que íbamos a visitar esos pasantes, cuál sería el proceso de selección, todo eso fue definido por esa comisión de jóvenes, asesorada, apoyada por algunas organizaciones. Entonces, nos tocó la pandemia
y ni todos los jóvenes que fueron seleccionados pudieron viajar al final. Tuvimos ahí los vídeos de inscripciones, eran inscripciones por medio de vídeos, y tuvimos sí 5 pasantes que han viajado y conocido a otras regiones con ese tiempo distinto, ¿no? Menos jóvenes con más tiempo. En 2023 tuvimos el proyecto DAC Semiárido Vivo. Me imagino que mucha gente o algunas personas que están acá también han participado de ese proceso. El proyecto DAC era un proyecto más amplio y tuvimos un momento específico de juventudes que retomó el proceso de intercambio de saberes de 2019. Entendemos que fue una continuidad y una profundización de ese proceso. Y el proyecto DAC tuvo, así como ese, tuvo muchos momentos virtuales, articulación, y fue la primera vez también que hicimos un proceso de formación sincrónico y en varios idiomas con varios países. Después hicimos un proceso de intercambios, hubo 2 intercambios, ¿no? Uno en Argentina y otro en Brasil, donde también los jóvenes pudieron profundizar. Y cuando eso ocurrió, visitando muchas experiencias de juventudes, ellos han mirado la primera carta que fue redactada en 2019 y han hecho una actualización de esa carta. En 2024 relanzaron, podemos decir, esa carta con nuevas reivindicaciones, de nuevo pensando en esa red de juventudes e incluso poniendo ideas para los próximos 10 años. Lo que nos llama mucho la atención es que siempre que hubo ese momento de encuentro fuerte con mucha gente de distintas regiones semiáridas, pensando en específicos las realidades de esos territorios, esas demandas políticas aparecían y tenían esa necesidad de registro, de organización, de sistematización. Y también el año pasado tuvimos un intercambio de soluciones climáticas que fue en Brasil. Tuvimos también compañeros de El Salvador, de Colombia, que han venido a visitar las experiencias, en especial sobre agroforestería. Tuvimos casi clases en campos de agroforestería. Y a partir de eso también la relación con TDH se ha estrechado, ¿no? TDH estuvo participando, apoyando desde el primer, pero en ese momento se estrecharon y pensamos a partir de ese encuentro una ruta como esa que estamos ahora desarrollando. Y algo muy importante para decir es que cerramos el año pasado con también una reivindicación de las juventudes, que fue hacer una entrega oficial de esa carta, de esa segunda carta, en el evento de Enconasa. Enconasa es un evento del Encuentro Nacional de la Articulación Semiárido Brasileiro, que es una red de organizaciones muy importante acá en el semiárido de Brasil, y es un evento, el mayor evento de ellos, podemos decirlo, para explicar a los que no conocen. Entonces tuvo un plenario de juventudes, autogestionado de juventudes, donde hemos presentado esa carta y donde las compañeras también han debatido esa creación, esa construcción o ese fortalecimiento de esa red. Bueno, dicho todo eso, lo que más me interesa a dejar como mensaje para empezar este momento es decir que hay una demanda, hay una gana, hay una voluntad de esta red de jóvenes que están específicamente en territorios semiáridos. Y a lo largo de esos varios procesos que he contado para ustedes, que he compartido, percibimos que esa red fue a partir de esos proyectos, a partir de esos hechos, a partir de esos momentos. Lo que queremos pensar también, porque ahora es un nuevo momento, vamos a tener una ruta hacia la COP30, que es un momento súper importante de pensarlo, porque la COP va a ser en Brasil, en Latinoamérica. Pero ¿cómo podemos seguir conectados en red, además de esos muchos encuentros, de esos muchos proyectos, ¿no? Nosotros creemos mucho, sabemos que hay mucha gente nueva acá que no participó de todos esos procesos, a veces participó de uno, a veces no pudo participar. Entonces, lo que queremos transmitir es que hay una potencia muy grande cuando tenemos una red de jóvenes, cuando tenemos una red
pensando en conjunto y además una red internacional, o sea, de tener oportunidad de conocer a gente de otros territorios, de conocer otras lenguas. Así que ábranse mucho y esperamos que pues, podamos aprender muchas cosas sobre incidencia política, sobre cómo organizarnos mejor, sobre cómo llevar nuestros mensajes, en especial de esos territorios, para espacios de decisión, pero también cómo crear y organizar entre personas que tienen sinergias, que tienen pensamientos comunes, cómo podemos crear redes que se perpetúen en el tiempo. Entonces, es eso. Muchas gracias. Obrigado, Esther, por começar acalantando aqui os nossos sentimentos. E é muito inspirador essa última frase, porque mostra, né, que o caminho ele se faz andando, mas em rede, né? E aí essa importância de se envolver em rede, se engajar, e nada melhor do que chamar aqui agora para a gente discutir sobre isso um pouco, o Observatório do Clima, e a gente tem aqui Joana, tem Gabi, tem Dai, que faz parte do time de engajamento, né, de formações, de entender um pouco como que a gente continua se engajando, né, continua criando essas redes e pensando que essa formação também é para a COP30, como que a gente tem esse processo formativo, mas pensando também não somente COP30, né, mas pós-COP30, que é muito importante para a gente defender aqui os nossos territórios, né, os semiáridos, inserir essas pautas que são bem importantes. Então, primeiro, agradecer você por estar aqui, né, o Observatório do Clima, e se, Joana, você puder agora abrir seu microfone e falar um pouco com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde. Me encantaría hablar en español, porque me encanta hablar en español, me encanta oír las distintas maneiras de hablar, mas eu vou falar em português, que vai ser mais fácil. Eu sou Joana, eu moro em Piracicaba, no interior de São Paulo, não é a cidade de São Paulo, mas é uma cidade menor. Eu sou engenheira florestal, mas eu trabalhei a vida toda com pessoas. E fazem 25 anos, mais ou menos, que eu trabalho com grupos, e acho que muitos de vocês trabalham com grupos, né? E eu há quase 6 anos estou trabalhando no Observatório do Clima, que é uma organização que tem 23 anos. A gente foi fundado em 2002. E a rede é uma rede de organizações. Hoje somos 133 organizações. E a gente cuida muito da entrada das organizações. Eu ouvi a Esther falando que vão entrar 11, né? Para a gente é sempre um acontecimento no OC, a entrada de organizações, porque a gente não faz busca ativa, né? De venham, porque a gente acha que as organizações têm que querer, né? Muito tá no Observatório do Clima, e também porque a gente entende que a rede ela é feita de alguns elementos que eles não são óbvios, né? Então, eu adoro, que bom, obrigada por vocês terem me convidado para falar sobre isso, porque não é todo mundo que fala sobre estar em rede, né? Sobre desenvolver rede, né? A gente faz muito, a gente intervém, né? A gente projeta, a gente intervém, a gente entrega, e a gente fala pouco sobre como é que a gente se arranja, né? Como é que a gente se junta. E eu gosto de falar sobre isso, é isso que eu trabalho com desenvolvimento de rede, né? E uma das coisas que a gente observa, o Observatório do Clima é uma rede bastante coesa, né? Então a gente tem uma coesão muito forte. A gente cuida da entrada das organizações, porque as organizações entram e elas sentem um pouco o que é estar no OC, pouco a pouco, né? Então, o que significa você estar naquela rede, né? Basicamente. Então, assim, a gente tem uma característica muito forte, que é uma característica que eu acho que em redes que mantém, né? Se mantém, porque a rede não é uma organização normal, né? A rede pode ser de pessoas, ela pode ser de organizações, mas ela sendo rede, ela não é uma organização, ela não funciona, ela funciona, é uma grande ameba, né? Ela vai e vem, ela cresce, diminui, ela tem dinâmicas que não são dinâmicas
lineares, como a gente gosta de construir as nossas organizações, né? Elas são dinâmicas plurais e muito voláteis também, né? O que é hoje importante, talvez amanhã não seja importante, talvez você tenha que rever. Então, isso é muito característico de rede, mas acho que 3 coisas que a gente tem na nossa rede, e que eu falo bastante sobre isso, que é afeto, né? Uma força centrípeta de rede é afeto. Então, o que vocês fazem dos intercâmbios, ele rega diretamente né, o elemento do afeto, né? Porque brinca, porque sai, porque fica amigo, porque, né, faz as coisas junto. Então, o afeto é muito central. E no OC a gente aposta muito no afeto. As nossas, né, Carlos? Os Carlos já foi nos nossos encontros, eles são afetuosos. A gente faz questão de que sejam encontros, sabe? Tem uma boa festa, tem bastante discussão, mas tem muita clareza dos espaços para as pessoas também não ficarem ansiosas. Então a gente cuida das pessoas. A logística é muito importante, eu tenho certeza que para vocês também, né? Como chega, como vai embora, se comeu bem, se dormiu bem. Então tudo isso faz parte do campo de afeto, né? Dessa força para manter rede. O outro é confiança. Principalmente redes que têm uma centralidade, ou seja, de repente tem uma secretaria executiva, um grupo gestor, né? Precisa ter uma confiança muito grande, porque a rede ela não faz aquilo que a organização faz, ela faz aquilo que não é nem a soma das organizações, é uma terceira coisa, né? Que é o que a gente pode fazer em grupo, né? O que a gente pode fazer junto. Isso é uma outra. Então, todo mundo tem que ter uma confiança nesse ser que existiu, que é o grupo, que não é a soma das partes, não são as partes divididas, ele é o grupo. E eu tenho certeza que vocês também caminham nisso. E a terceira coisa que para a gente é muito importante é o produto, né? Então, é o que sai, o que se produz, o que se extrai, o que se materializa desse encontro para a gente, né, manter, a gente aposta no produto, e o produto pode ser evento, publicação, vídeo, qualquer elemento que traduza de alguma forma, podcast. Então, qualquer processo de formação no Observatório do Clima, ou qualquer coisa que a gente faz, a gente vai agregando produtos que mantenham aí com o produto você consegue juntar alguns elementos. Estou contando meu tempinho aqui, tá, gente? Alguns elementos que a gente trabalha. Então, a rede do Observatório do Clima, e assim como muitas redes, eu imagino que de vocês também, tem algumas atribuições que elas são meio que o jeito de fazer, né? Então, por exemplo, a Esther falou de advocacy. Como fazer advocacy? Advocacy você pode fazer em vários temas, né? Então, dentro da seca, você pode. Então, advocacy, a gente está entendendo como a incidência política, né? O ato de você influenciar, tentar influenciar politicamente, seja a formulação de uma política pública, uma legislação, certo? Estamos entendendo isso como advocacy, né? Porque também tem diferenças de compreensão, mas entendendo isso, é, como que a gente faz advocacy para áreas, para semiárido, por exemplo, né? Quais são os elementos que a gente quer influenciar? Quais são as políticas públicas? Isso, por exemplo, é um produto. Um produto é uma lista de políticas públicas que em todos os nossos países são semelhantes ou elementos que a gente quer influenciar. Essa lista é um produto, a gente usa essa lista, a gente usa um calendário de atividades, tudo como produto da rede. E os produtos ajudam a gente a relacionar as coisas. Então, um produto, ele tem que ter conhecimento, né? Ele tem que ter uma parte de dados, de conhecimento, de uma análise sobre determinada coisa. Então, por exemplo, vamos fazer sobre semiárido. Qual é a problemática, né, que a gente encontra? Quais são as soluções que vêm sendo encontradas? Então, esse conhecimento, ele não precisa ser um conhecimento acadêmico científico, ele muito bom que seja um conhecimento plantado num território, né? E esse conhecimento, ele precisa ser sistematizado para ele entrar no campo político também, né? Então, assim, essas listas, esses produtos ajudam a gente a fazer conhecimento virar incidência. E esse produto, ele também ajuda a gente a pegar conhecimento que vai para incidência e comunicar. Então, como é que você comunica esses dados, comunica esse conhecimento, como que você faz? Isso a gente está tentando muito, né, Gabi?
aqui no OC, muito. Como é que a gente comunica clima? Como é que o clima vira uma coisa? E aí a gente pode depois jogar aqui uns materiais que o Observatório do Clima tem produzido, né? Que é nesse sentido de como que você comunica, porque não é fácil. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo das mudanças climáticas. Então, muitas vezes elas estão no momento que, como elas não sabem o que elas podem fazer, elas ficam, eu melhor eu nem saber. E é o contrário, né? Ela precisa saber um pouco, porque é mais ou menos só saber o que ela pode fazer, né? Porque não tem muito que a gente faz. A gente tem que saber, a gente tem que votar, a gente tem que participar, mas a gente, aquela coisa do recicle, reuse, que no Brasil foi muito forte, eu não sei se nos países latino-americanos também foi, aqui teve uma campanha muito forte durante muitos anos sobre você reciclar, você, né, reutilizar e tal, colocando atenção na unidade, né? Como a pessoa consegue fazer uma solução para o clima. Mas a solução ela é coletiva, ela é política, ela é de política pública. Ela não é o meu celular o problema. O problema, né? Ou o ar-condicionado. O ar-condicionado, a adaptação climática, nós vamos precisar de, né, de condicionadas e em lugares que a gente não consegue. E aí você não pode deixar de colocar uma coisa porque ela polui, porque quem polui, na verdade, é a Shell, não é aquela nossa, né, aquela luz que a gente tem. Então, eu estou falando isso porque eu imagino que nesse grupo tenha pessoas que estão lutando por coisas muito locais, certo? E que dentro dessas coisas locais, organizações locais, tem também processos de conhecimento, incidência política, formação, comunicação, né? Então, redes, mesmo locais ou não, elas dialogam com esses campos de atuação, que é os campos que a gente decidiu sedimentar, né? E a gente tem uma mais que é a litigância, que é o uso do judiciário, né? Então, produção de conhecimento, incidência política com aquele conhecimento, comunicação daquele conhecimento, e a parte de soluções, que localmente é muito. E essa palavra, de como coisa que eu quero falar, já sei que eu passei do tempo. Essa parte de soluções, essa palavra soluções, eu vi que vocês trouxeram, e ela é muito significativa, mas ela é mal usada mundialmente também. Como se soluções fosse uma espécie de coisa que você pega e você. E não é, né? Assim, as soluções são muito locais. Então, a gente precisa de referências, então, extrapolar o local para o global, né? O que a ASA faz, toda a política, por exemplo, tudo que aconteceu, né, no semiárido, com a coisa da 1 milhão de cisternas, e como isso foi entrando na veia, né, na política, né, e isso virou, né, o Carlos sabe falar isso muito bem, né, como isso é o que a gente tem que fazer via redes, né, é transformar uma coisa que é local para algo que a gente consegue ir extrapolando e ganhando vazão, né? Ganhando amplitude, ganhando escala. Então, a rede te ajuda a ganhar escala. E num mundo louco que a gente está, a gente precisa ganhar escala, né? E a rede te permite fazer isso, do território para o global. Eu falei que era a última coisa, mas a última eu vou falar. Os jovens, e as jovens, tem uma particularidade hoje que eu acho muito bonito, e que né, na época que eu tinha 25 anos, eu acho que não tinha, não sei se tinha, mas assim, a gente não via, que eu acho que foi o bom dessa comunicação virtual ter ganhado isso, que é a possibilidade do jovem na comunidade, no território, poder estar atuando com mais facilidade, ou pelo menos ganhando repertório com mais facilidade para não precisar sair do seu território. A gente está com vários exemplos de né, pessoas, influenciadores, tomadores, né, tipo, gente, profissionais jovens que estão não saem do seu território, mas depois ele vai na COP, depois ele vai em Brasília, depois ele volta. E aí ele fala de lá. Isso é novo e muito bonito. Então, parabéns pelo tudo que vocês fazem, que eu sei que é. E o Observatório do Clima está muito à disposição e muito orgulhoso do que a gente está fazendo junto também. Agradecer ao Carlos, né, parceiro aí, não deixa a gente
Enfim, muito obrigada mesmo, tá? Desculpa se eu passei do tempo, mas E nada, Joana, foi incrível. A gente tem um conteúdo, né? Falando em produto, a gente vai lançar junto um documento super isso. importante, né? De incidência política também, seja a nível local, né? Nacional, internacional, que vocês também vão poder estar utilizando. Então, mais à frente a gente vai trabalhar ele melhor com vocês. Gabi, Priscila, Dai, que estão aqui também, se quiser só dar um oizinho, né? Porque vocês também estão contribuindo com isso. Então, só para entenderem que vocês estão aqui também. Oi, vou falar então. Sou Priscila, eu trabalho no Observatório do Clima. Foi um prazer contribuir com o texto base que vocês vão usar nessa formação, e eu tenho certeza que vai ser um momento de bastante aprendizagem e compartilhamento entre diferentes regiões. Estou muito feliz em ter contribuído. Ah, eu não tô vendo a Day aqui. Se ela fosse. Então, eu vou falando. Oi, gente, eu sou o Gabi. Atualmente eu moro em João Pessoa, na Paraíba, tenho 26 anos. E eu acho que foi muito significativo para mim, assim, estar aqui e ajudar no texto base, porque faz parte de quem eu sou também. Uma pessoa jovem que cresceu em Pernambuco, viveu grande parte da vida no interior, na Caatinga. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de poder contribuir desse outro lugar, assim, com ajuda em conhecimento técnico-científico, né? E escrever um pouco sobre as coisas que eu já vivi, que eu já vi, que eu já pesquisei. Então, foi bem legal. E eu estou muito feliz, assim, estou bem feliz que a gente pode juntar essas forças, né? Amo ser latino, e é isso. Eu acho que Dai acabou saindo, né? Mas a gente vai agradecer em outro momento. E ouvir Dai. E como Joana falou no final, né, da importância da juventude estar se envolvendo nesses processos, né? A gente também tem, às vezes, a gente se coloca ou nos coloca em uma posição de que a política, né, não é para a juventude, ou que a gente não consegue se envolver ou tá fazendo a diferença dentro desses processos, né? E não é isso, não é bem assim, né? A gente tem um poder de mobilização, de envolvimento muito forte. E é necessário que a gente coloque, né, as nossas perspectivas, nossas realidades, para que as políticas, né, e o mundo seja de forma justa, eficiente, né, eficaz. E aí, para falar um pouco mais sobre esses processos participativos em que as juventudes estão trabalhando em rede, estão falando e levando as vozes das juventudes semiáridas e rurais nesses processos, nesses espaços, a gente tem duas pessoas aqui muito queridas pela plataforma Semiáridos, que é a Antonella e o Ezequiel, e queria que vocês viessem agora falar também, abrir aí o microfone, abrir aí a câmera para falar um pouco com a gente. Aí pode ser em ordem alfabética, então, Anto, se você quiser começar, seria incrível. Anto tá aí? Antonella, eu acho que caiu também. Mas, Ezequiel, se você puder falar também antes, enquanto a Antonella aparece. Tá ok. Dá para me ouvir, Francis? Sim, Tá. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês, né? Aqui no Brasil é a tardezinha, já quase a noite. Sou Ezequiel, sou indígena da etnia Tremembé, aqui do estado do Ceará. Eu não estou no Ceará, estou em Salvador, mas sou do Ceará, sou de um território de 3.580 hectares, já um território homologado, e também faço parte dessa rede de articulação, não só do semiárido, mas também de uma rede de articulação das juventudes do estado do Ceará, onde compõe aí mais de 16 etnias indígenas, e a gente tem uma frente de articulação e organização
né, na perspectiva do fortalecimento, na mobilização, na participação e também na permanência e a convivência no semiárido, dentro dos seus territórios, na valorização das práticas culturais. É só uma apresentação, não é isso, Francis? Tranquilo? Isso. E como está sendo a sua experiência nesses espaços? Acho que seria importante, principalmente dentro da plataforma Semiáridos, para que você consiga aí também cativar as juventudes. Tá certo. A gente, como território indígena, a gente vive numa luta e já convive na luta pela resistência e a permanência no território, pela demarcação das terras indígenas. E dentro desse pressuposto da luta pelo território, né, e a permanência dele na valorização da cultura, da ancestralidade, da espiritualidade, também vem algumas outras dimensões importantes, né, que é a cultura, é a educação, é a saúde, é a agroecologia, é a convivência e a relação social, né? E o conceito também vinculado ao fortalecimento, né, das práticas de saberes ancestrais, da medicina indígena, do contexto voltado ao fortalecimento da memória, da história, do patrimônio. Então, essa essência da articulação, ela também vinculou em parceria também junto à organização que é o CETRA, né, junto a algumas atividades, né, voltado ao projeto Paulo Freire, e aí eu tive a oportunidade de estar participando de um espaço do DAC, do semiárido, né, em Pernambuco. E aí nós tem essa ação de parceria com as atividades de projetos vinculados junto ao CETRA, e aí eu fui convidado a estar participando, representando as juventudes indígenas, e aí foi onde daí eu comecei a fortalecer, né, e a ter essa interação de participação junto à ASA, né? Até então a gente tinha uma articulação com o movimento indígena do estado do Ceará, que era apenas com indígena nessa rede de articulação, que antigamente era a Comissão de Juventude Indígena do Ceará, atualmente agora é uma coordenação. Então, na época eu fazia parte dessa coordenação a nível estadual, e essa convivência ela se faz necessário porque a luta pela permanência do território e todos esses outros segmentos de políticas afirmativa, ela também é um reflexo da nossa permanência em nossos territórios. A luta pela resistência, a luta pela água, a luta pelo alimento, a luta pela soberania sustentável, também é uma defesa e também uma luta travada, não só dentro da rede de articulação, mas também de forma coletiva, de forma semiárido geral, de forma territorial. E aí também a gente vê o quanto é importante a participação das juventudes dentro desses espaços. E aí nós temos um papel importante de que as juventudes têm essa interação vinculada à comunicação, mas também o fortalecimento das práticas agroecológicas sustentáveis e pensando também nessas políticas afirmativas para dentro dos nossos territórios. Então, com isso, percebi o quanto é importante, né, o quanto é fortalecedor e o quanto é necessário a participação da população. E aí faz-se necessário porque aquilo que os nossos saberes, a nossa ancestralidade, aquilo que nós temos de conexão, de experiência com o nosso território, também é um reflexo e um espaço de convivência, que é essa interação que a gente está aqui hoje, de partilhar as vivências. Né? Nós temos uma batalha travada dentro de nossas comunidades, a permanência dela, mas, acima de tudo, pensando... Se le cae el mosco al traductor, debe estar enfermo. Está com gripe. Tem alguém fazendo alguma pergunta? Pode continuar, Ezequiel. Tá, desculpa, tá bom. Porque eu ouvi alguém falando, eu pensava que era alguma pergunta. E aí a gente pensar nessa perspectiva da articulação e mobilização das juventudes, independente de onde nós estamos,
é uma bandeira de luta que a gente deve travar, articular, participar e fazer com que a gente some e fortaleça essa rede coletiva. A permanência e a luta dos territórios, ela é um reflexo daquilo que nós hoje estamos se mobilizando, se articulando. Então, cada um de nós, cada um de vocês tem uma essência de cultura, de espiritualidade, de religiosidade, de essência com o território, com a comunidade, a convivência, ela é um reflexo também de uma coletividade de dentro de suas comunidades. Então, a importância da gente compreender esse papel é importante. E também tive a oportunidade de estar participando do intercâmbio, não só em Pernambuco, mas também na Argentina, onde os dois intercâmbios nós trouxemos também nessa perspectiva de pensar em um instrumento de visibilidade e comunicação que foi pensado na Carta das Juventudes, né? Foi uma carta construída a nível do primeiro do intercâmbio que teve em Pernambuco e fomos amadurecendo essa carta para que ela pudesse ser um instrumento de que, no semiárido, para além da permanência, a luta pelos segmentos da terra, da água, da vida, do bem viver, de que as juventudes estavam organizadas, que a nossa juventudes está fortalecida e nós estamos trabalhando em rede, mesmo sendo distante, mesmo sendo em outros países, mas o DAC proporcionou e proporciona essa interação de participação. E aí a gente construiu uma carta pensando nessa extensão de ter uma visibilidade maior, seja ela a nível governamental, seja ela a nível regional, seja ela a nível de país ou a nível de estado, mas que ela desse um reflexo do quanto e como estávamos se organizando na perspectiva das violências sofridas dentro dos territórios, na ausência de políticas públicas e pensando também, dentro dessa carta, estratégias para que a gente pudesse também ter essa visibilidade, principalmente nos governos, né, nos governantes, para que compreenda que o nosso semiárido brasileiro também precisa dessas políticas públicas, precisa que nós chegue aos nossos territórios para que a gente possa implementar, seja na área produtiva, seja na área de comercialização, seja na área da sustentabilidade pela água, pelo alimento, mas que tem no nosso semiárido, nós também nos trabalhamos em rede, em coletividade. Então, isso faz com que a gente pense e tenha um novo olhar diferente quando a gente faz parte dessa rede coletiva. A gente começa a entender e ter uma dimensão geral de que, muitas das vezes, alguns impactos sofridos também vêm um reflexo ao nosso território, né? Veja bem hoje o cenário dos impactos, das mudanças climáticas, do efeito climático, e muitas das vezes a gente só acha que só é na asa, as geleiras, e a gente precisa olhar que os nossos territórios constantemente estão sendo violentados, nossos territórios estão sendo invadidos, as nossas comunidades estão sendo ameaçadas com projeto de mortes, né? Às vezes se ausenta e o Estado às vezes nega algumas políticas, e isso a gente precisa se acordar e fazer uma frente de luta coletiva. E nós, como juventudes, nós temos uma responsabilidade e um compromisso com os nossos territórios, um compromisso com essa rede de fazer mobilização, de fazer comunicação, de dar visibilidade a temáticas importantes, seja ela de gênero, seja ela territorial, seja ela ambiental, seja ela alimentar, seja ela água, mas que a gente precisa pensar e fortalecer essa visibilidade para que o mundo veja, né, o país, a região nos veja que a gente está em rede mobilizada e que a gente precisa e estamos na luta pela permanência e a vida no semiárido. Então, assim, foi uma alegria, é uma alegria estar compondo, participando dessa rede, é fortalecedor, porque essa experiência ela é muito importante e essa troca de saberes, por isso que a participação de vocês, a interação de vocês nesses espaços, de perder essa timidez, vergonha, mas de fortalecer essa articulação coletiva. Então, a rede ela precisa disso, de participação, de interação, de compartilhamento de vivências, de atuação, de visibilidade e, acima de tudo, as práticas territoriais. Eu não vou falar, não, senão eu falo até muito tarde.
Então é mais ou menos isso. Agradeço demais, né? Eu vi aqui alguns rostos conhecidos, aqui o Carlos, outros companheiros de evento de mobilização, então é um prazer. E estamos aqui para a gente contribuir e fortalecer essa rede. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Tá bom? Abraço. Muito obrigado, Ezequiel, por compartilhar. A gente também teve... Antonella, você chegou? Hola, hola, ¿me escuchan? Sim. ¿Me escuchan? Sim, estamos escutando. Sí, sí, adelante, Antonella, porfa. Antonella, ¿estás ahí? Bueno, creo que no, Francis. Seguimos. Sí, ¿me escuchan? Hola. Ah, ahora sí. Bueno, qué lindo. Buenas tardes a todas, todes y compañeros de todos lados, de muchos países, y estoy muy contenta de que estemos aquí compartiendo una hermosa tarde. Mi nombre es Antonella, yo soy de Santiago del Estero, Argentina, y bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí y contarle de algunas experiencias que he tenido la oportunidad de compartir. Una ha sido el Enconasa, y donde también he sido parte de la formulación de la Carta de las Juventudes, donde nos estábamos como encaminando a esta gran red de juventudes, con muchos sueños, con muchas ganas de seguir compartiendo, de que sigan existiendo muchas experiencias que son muy bonitas y donde aprendemos tanto. Bueno, voy a ser breve. Hace poco, a través de una convocatoria de juventudes, he podido participar del Foro Global de la Tierra Juventudes en Ocaña, Colombia, donde también he compartido con muchos jóvenes que de hecho no conocía, y hoy he visto que están aquí conectados. Le mando un saludo enorme porque ha sido algo muy bonito estar ahí en la región del Catatumbo y conocer el trabajo de militancia que tienen en sus territorios, el trabajo también de incidencia que tienen hacia las políticas públicas y las grandes temáticas que por ahí nosotros desde nuestros territorios no sabemos que hay otros jóvenes en otros lugares que están en la misma lucha y con los mismos temas, las mismas problemáticas, como lo es la reforma agraria, la transformación del sistema alimentario, justicia climática y lo más importante, de poder incidir en otros espacios. Bueno, nada, quiero seguir compartiendo con ustedes y que podamos seguir conectados, que podamos armar de este espacio algo lindo y por qué no, que tenga mucha continuidad. Solo es darle la bienvenida a todos. Muito obrigado, Antonella. Antonella e Ezequiel participaram, né, dos processos da plataforma, e ainda fazem parte, e vocês ainda vão ter um contato maior com eles, né, nos próximos meses. E aqui, só para vocês entenderem como vai estar o processo, a gente vai passar agora para a parte de apresentar o programa. Então, entender como vai ser, né, o objetivo, e os próximos passos. Hoje é mais essa abertura mesmo, entendendo quem são esses jovens, o que a gente consegue fazer em rede, né? Apresentar esse super parceiro que é o Observatório do Clima,
E nas próximas semanas vocês vão ter momentos mais de integração entre vocês, entre as equipes, entre as pessoas. É, mas a partir de hoje a gente vai comentar um pouco. Hoje a gente vai comentar mais um pouco sobre o processo formativo. Vamos ter dúvidas para quem tiver dúvidas, enfim. No final a gente vai ter esse momento. Mas até agora tranquilo, todo mundo está tranquilo em relação às falas. E agora a gente vai partir para explicar realmente o processo, o que significa essa rota de aprendizagem. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa rota formativa, né, de aprendizagem, ela bebe muito dos processos, né, dos intercâmbios presenciais, do que é a plataforma Semiáridos também, do que se formou essa rede, em colaboração, né, com o CDAT. E estamos nesse processo que tem o objetivo de fortalecer os jovens rurais, né, os jovens dos semiáridos da América Latina em temas que são muito importantes, né, e alinhados com o que é a convivência com semiáridos, né? A gente vem, né, quem está dentro do movimento climático, principalmente aqui no Brasil, e internacional, a gente ouve muito falar sobre adaptação climática, né? Mas quando a gente vai para os territórios, para os semiáridos, a gente já tem tecnologias, né? Conhecimento para conviver com o mundo em que a gente está hoje, né? Então, a gente tem uma convivência com o semiárido que vem muito a partir desses conhecimentos. E para além de entender, né, dessas temáticas importantes como a agroecologia, os sistemas alimentares, esse projeto, né, esse programa busca a construção de capacidades para incidência política em preparação para a COP30 em Belém, né? Então, a gente também pensa nesse processo de desenvolver habilidades, pensando na atuação não somente na COP30, mas trazer também essas ferramentas para a nossa incidência local. Eu acho que foi muito importante Ezequiel e Antonella trazer um pouco dessa narrativa e desses processos que eles estão envolvidos, porque a gente precisa ocupar os espaços, né, e levar as nossas vozes, as nossas recomendações dentro desses processos políticos. Então, durante esses meses que a gente vai estar aqui junto, vocês vão ter esses conhecimentos, a gente vai ter essas trocas de conhecimento, vai aprender algumas ferramentas para incidir com essas temáticas que são muito importantes para os semiáridos e para as juventudes rurais. Pode passar aí, por favor, o... E aí, como que vai ser a estrutura desse programa, né? Como que isso vai funcionar? A gente vai ter encontros de junho a novembro desse ano, sendo que vai ser dividido os encontros em 4 módulos. Cada mês, a partir do próximo mês de julho, né, vão ter módulos, vão ser separados em módulos. Então, vamos ter 4 módulos, e eles vão ser divididos um encontro online com especialistas, em que a gente vai discutir aqui alguns temas importantes como agroecologia, a própria convivência com o semiárido, esses temas que são importantes para a gente enquanto território, né, enquanto juventudes que atua nos territórios. Além disso, a gente vai ter alguns encontros também para trocar a experiência do que foi conversado durante esse módulo com um especialista. Vamos ter algumas atividades também em grupo para ter essa integração. E como vocês, para quem recebeu o e-mail, né, está lá no grupo do WhatsApp, esses encontros sempre vai acontecer às quintas-feiras, nesse mesmo horário, né? Então, se atentar bem ao fuso horário. E, além disso, vocês também vão receber nos próximos dias, um manual de orientações básicas de como participar desse processo, né? De como participar desses encontros, seja o online, seja as atividades. Então, vocês também vão ter esse acesso. Pode passar, Gabi, por favor. E aí, como que vai ser essa estrutura desses módulos online? Quais são as temáticas, as datas, né? Então, como eu falei, são 2 encontros virtuais por módulo. Então, tem um encontro com os especialistas e um encontro de integração entre vocês.
E aí os módulos vão ser divididos em julho, dia 10 e dia 24 de julho, a gente vai ter um encontro para falar sobre justiça climática e territórios, né? Como que a crise climática está afetando o meu território, mas também como que eu consigo encontrar soluções, né, para enfrentar a crise climática. No dia 7 e 21 de agosto, a gente tem o módulo 2, que é convivência com semiáridos e agroecologia como uma ferramenta. Então, entender como que os sistemas alimentares, né, a segurança alimentar, a agroecologia estão envolvidos nesse processo. Dia 4 e dia 18 de setembro, a gente tem o módulo 3, e a partir do módulo 3 e módulo 4, a gente vai estar trabalhando com as ferramentas, né, de incidência e também preparação para a COP30, né? Então, vamos ter um encontro para falar sobre advocacy, o que é isso, né? Como incidir politicamente. São palavras que vocês vão também ter um pouco de conhecimento mais à frente. E o último encontro a gente fecha para falar sobre funcionamento da COP30 e ação em rede, né? A gente estava falando hoje cedo, né, com Joana, sobre essa importância da mobilização em rede e como trabalhar em rede. Então, os dois primeiros módulos vão estar um pouco mais falando sobre os territórios mesmo, semiárido, e os dois últimos módulos a gente vai estar em preparação para a COP30 em Belém. Logo após esses dois módulos, né, vai ter um momento para a gente fazer a carta de recomendação, que Esté até comentou durante a apresentação dela, de como a gente leva os nossos posicionamentos, né, para um espaço internacional de incidência. Pode passar o slide, por favor? Mas para além disso, né, dos módulos, né, desses encontros que a gente vai ter online, desses momentos aqui que a gente vai estar compartilhando algumas informações, a gente também vai ter outros processos interessantes e que vão ser bem valiosos para o desenvolvimento e também para esse trabalho em rede que a gente vai desenvolver durante todos esses meses. Então, todos esses módulos, né, esses 4 módulos, eles vão ter atividades, né, atividades complementares para a gente aplicar na prática, de fato, o que a gente está aprendendo. E a gente também vai ter um produto para a COP30, que vai ser uma carta de recomendação, ou uma carta de incidência, ou uma carta de posicionamentos. Enfim, tem vários nomes que a gente consegue nomear em preparação para a COP30, né? Então, como que a gente leva as nossas recomendações, como que a gente insere os posicionamentos das juventudes, dos semiáridos e juventudes rurais em textos de negociações, em textos que vai se discutir realmente as políticas para o nosso território. Então, tudo isso que vocês vão estar, né, envolvidos durante esses meses vai, né, desaguar no que significa essa carta também. Além disso, vocês vão poder estar replicando os conhecimentos nos territórios de todos esses temas que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente vai compartilhar o que está sendo discutido, as apresentações, e dar esse suporte para que vocês consigam replicar esses conhecimentos nos seus territórios. Além disso, vamos ter 2 encontros, 2 possibilidades de encontros, né? Então, a gente vai ter um intercâmbio presencial. Esse intercâmbio presencial bebe muito, né? Vai ser igual àqueles, são semelhantes ao que Esté, na sua apresentação, falou, explicou sobre os encontros, né? Os intercâmbios, e a gente tem possibilidade de até 10 vagas para esse intercâmbio aqui no Brasil, previsto para agosto de 2025. E também, né, através dessa nossa atuação em rede, através desse trabalho conjunto durante esses módulos, temos a possibilidade de participar, também abrir vagas para participar presencialmente na COP30 em Belém. Então, vai ser um processo também que a gente vai explicar melhor sobre como vai acontecer, quantas vagas, como que se está sendo o processo logístico também, né, para acontecer tudo isso. Não sei para quem está dentro, quem está dentro, né, das informações, estar por dentro das informações sobre a COP30, né? A gente está passando por algumas questões logísticas aqui em Belém, mas a gente vai estar trabalhando para que a gente consiga alcançar esse objetivo também. E aí, como é que isso vai acontecer?
essa seleção para estar participando desses encontros, né? Então, a gente está trabalhando com o comitê gestor. Esse comitê gestor são jovens da plataforma Semiáridos, que fizeram também parte desses intercâmbios em algum momento e faz parte da rede. Então, vocês vão, mais à frente, eu vou explicar um pouco o processo, mas já expliquei para vocês também um processo lá no grupo e no e-mail das divisões em grupos, né? Então, na primeira fase, a gente tem o comitê gestor avaliando a partir, né, dessas atividades, da participação de vocês, do envolvimento, do engajamento. A gente vai conversar com o comitê gestor para entender esse grupo de jovens que está participando ativamente, entendendo como que se dá essa participação também aqui dentro desse processo. E uma segunda fase que é entender, né, com vocês, esse primeiro grupo que passou para essa segunda fase, entender como que a gente escolhe as pessoas para participar desses dois processos, né? Porém, existem alguns critérios obrigatórios, né, para que vocês consigam alcançar, né, esse espaço e que a gente consiga trabalhar em conjunto. A gente tem critérios obrigatórios de ter pelo menos 50% da participação feminina nesse espaço, tentando alcançar a igualdade de gênero, né, que é muito forte também dentro dos processos que a gente trabalha. A representatividade territorial, né, a gente está falando aqui de uma rede que tem mais de 10 países, né, envolvidos, da América Latina, então ter uma boa representatividade territorial e, além disso, ter concluído pelo menos 75% das atividades do curso. E a gente entende que esse processo não é somente o online, né, a gente tem outros processos que dá para vocês se envolverem, e esses são os nossos critérios obrigatórios, mas, além deles, temos os outros critérios que envolve a participação de vocês e o comprometimento, né, com esse processo. Então, o compromisso com o processo em si, o engajamento de vocês nas atividades, nos processos, as habilidades também. Então, entender que para chegar, né, seja no intercâmbio, seja na COP, em uma conferência, a gente precisa ter algumas habilidades. Atuação com a temática, né? Então, a gente vai falar sobre agroecologia, justiça climática. Então, entendendo como que a gente atua dentro dessa área, e a gente está falando sobre conhecimentos também tradicionais, como que a gente envolve isso nos nossos territórios, e a diversidade. Então, a gente vai detalhar isso melhor para vocês. Isso também está dentro do manual de orientações básicas que vamos enviar. Então, não se preocupe também se vocês esqueceram alguma palavra, algum desses critérios, ou como se envolver. A gente tem um documento explicando, mas esse vai ser a parte do processo de escolha para esses dois processos que a gente tem em mente. Pode passar, Gabi, por favor. E aí, né, como se envolver, né? A gente está falando de um processo que é online, um processo que existe várias barreiras, como internet. A gente sabe que tem jovens aqui que trabalham nesse horário, ou estudam, né, ou tem outras obrigações. Então, entender que, se for precisar faltar, vocês, por favor, nos avisem para a gente ter esse controle. E poder também fazer com que essa participação ela seja o mais efetiva possível, né? Que vocês tenham uma maior participação dentro desse processo e que a internet, né, ela não seja uma barreira. Então, vocês podem enviar tanto mensagens para a gente no e-mail ou no WhatsApp. A gente está sempre lá compartilhando no grupo de avisos, né? A gente tem alguns canais de comunicação, além dos subgrupos que a gente vai criar. Mas é isso, por favor, nos sinalize. Eu acho que a comunicação assertiva ela vai ser a ferramenta, o melhor caminho para a gente seguir. E a gente tem também algumas pessoas que vai estar ajudando a gente nesse caminho, né? Então, pode passar, Gabi, por favor. Vocês vão ser divididos em grupos, como eu já comentei. Então, para cada grupo, vocês vão ter um ponto focal para que a gente consiga trabalhar em conjunto, né? Então, a gente tem 8 grupos e para cada grupo a gente tem uma pessoa. Eu já enviei para vocês o e-mail, né? Então, lá no e-mail tem sinalizando qual grupo que vocês pertencem. E temos o grupo 1, que é Romina, ela da Argentina,
A Antonella, que acabou de se apresentar também, ela vai estar nesse processo junto com vocês no grupo 2. O Guilherme, também aqui do Brasil, vai estar no grupo 3. Sara no grupo 4, Maria Fernanda de El Salvador no grupo 5, Bruna no grupo 6, Renê no grupo 7 e Carmen no grupo 8. Então, essas pessoas, elas vão estar fazendo esse contato também, né? Então, caso vocês tenham alguma questão de vai faltar um dia, tem alguma questão, outra questão que queira conversar também separadamente, pode entrar em contato. E eles também vão estar compartilhando esses documentos. Vai ser essa ponte realmente da comunicação. Então, por favor, não sintam-se sintam-se livres para conversar com a gente. Vamos estar em todo momento nesse processo. E é assim que vai acontecer nossa rota de aprendizagem, né? Então, a gente vai ter aí 4 meses dentro desses módulos, né? E chegando à COP30. E espero que vocês se envolvam realmente. A gente está com esse objetivo para fortalecer essa plataforma, né? Que é uma plataforma em que é muito importante para a luta, né, do território das juventudes semiáridas, rurais, para que a gente consiga envolver cada vez mais as juventudes nesses processos de negociação. E se alguém tem alguma dúvida do processo e quiser falar, a gente tem 8 minutos para finalizar a chamada, mas esse é o momento de vocês terem tirar essas dúvidas. Se faltou alguma informação, quiserem conversar também, esse é o momento. E, por favor, também assine a lista de presença que foi enviada no chat. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Todos ya saben sus grupos. Aquí en el chat algunos ya dicen. Antes da gente finalizar, vamos tirar uma foto. Quem conseguir ligar a câmera para que a gente consiga fazer isso. Francis, eu queria dar uma palavrinha rápido antes de desligar. Enquanto eu vou falando, vocês vão abrindo as câmeras. E, bom, é dizer que... Hola, eu sou yo tengo Carlos. una pregunta. Opa, apareceu dúvida aí. Adelante, Sami. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo Todo una bien. pregunta. Qué bien. Tengo una pregunta. En mi equipo, podría decir, vamos a participar 6 jóvenes, pero hay 3 jóvenes que no pudieron ingresar el día de hoy por la lluvia, la conexión a internet. ¿Es posible que en la próxima sesión puedan ingresar ellos? Sí, claro. ¿Están inscritos ahí en el formulario anterior? Sí, Por supuesto. Le están podemos inscritos. compartir el enlace de la reunión de hoy, podemos decir, y por supuesto ellos se pueden sumar en el próximo, no hay duda. Ok. ¿Y cuál sería el grupo para Nicaragua? Yo soy de Nicaragua. Discúlpenme, no me presenté como debía ser, ¿verdad? Soy de Nicaragua y soy facilitador, ¿verdad? De una cooperativa donde TDH está financiando a jóvenes. Y agradezco, ¿verdad? De antemano tomarlos en cuenta en este evento, especialmente para jóvenes. Y yo voy a participar también como miembro porque tengo la edad indicada, como dice, ¿verdad? El programa. Y Súper. bueno, pues, entonces agradezco nuevamente Sí, sí, Sami, súper. No, el grupo le vamos a enviar por correo y por WhatsApp. ¿Dale? Los grupos Ok, se van a gracias. dividir y no necesariamente todos los de Nicaragua se quedarán juntos, ¿ah? No, 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 la Entiendo. idea no es esa. La idea es que Ok. cada persona pueda estar con una diversidad más grande de regiones, ¿sabes? Brasil mezclado con otros países. Pero ahí por correo o por WhatsApp
ya se van a definir los grupos y enviar el enlace para que se sumen en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Correcto. Va a haber un enlace para cada grupo específico. Es exacto. Ok, gracias. Hola, Gracias. Hola Loren, yo ¿cómo tenía, estás? yo tenía otra duda, ¿perdón? Ay, perdón, Valentina, dime, Valentina. Hola, mucho gusto. Yo soy de El Salvador. Pude participar en el intercambio DACI. Estuve en Brasil y yo tenía duda con respecto a los horarios. Siempre se estarán dando a partir, bueno, en El Salvador sería a las 2 de la tarde. Lo digo porque yo estoy trabajando justamente en ese horario. Hoy me pude no fui a la comunidad en la que estoy trabajando porque aquí en El Salvador está lloviendo porque ya entramos en la época lluviosa, pero lo más probable es que en algunos casos pues me toque visitar a los jóvenes, ¿verdad? Con los que yo estoy trabajando. Y como repito, aquí en El Salvador es las 2 de la tarde y justamente pues muchos de ellos ya están libres del colegio y puedo trabajar con ellos en ese horario. No sé si se va a mantener siempre a las 2. Dale. Súper, Valentina, muchas gracias. Un gusto. Qué bueno saber que ha viajado por Daki a Brasil. Sí, mira, es un súper reto la cuestión de los horarios. Estamos hablando de, si no me equivoco, son 7, 8 países y tenemos los horarios súper distintos. Entonces, hemos definido esos horarios que hemos compartido. Sería siempre el mismo horario. La idea es tener siempre una misma fecha, que siempre los jueves y siempre en el mismo horario de todos. Yo ahorita no veo mucho cómo cambiamos eso, no veo mucha oportunidad de cambiar porque es algo que si cambia, ¿sabes? Nunca vamos a llegar en un horario ideal para todos, es súper difícil. Entonces lo que nosotros proponemos es que sigamos con eso, si por mayoría en algún momento de la ruta de aprendizaje, todos están como, tenemos mayoría de que no es un buen horario, podemos pensar en ajustar, pero al principio lo que sí sugerimos es que vamos a grabar todas las clases, las demás actividades van a ser en línea, entonces eso puede garantizar que tú participes aunque no estés siempre sincrónicamente con nosotros. ¿Vale? Ahí tenemos una música bellísima de Luis Mares. Dale, Valentina. Sí, muchas gracias, sí, Ok. muchas gracias. Temos uma mão levantada, Loren. Não sei se Loren se é brasileira ou não, não sei se te habla português. Buenas tardes para todos, yo soy de Colombia. Eh, Quiero hacer una pregunta. Es que hay una persona que intentó llenar el formulario para inscripción, pero no le llegó la invitación. O sea, no se sabe si realmente le llegó, le envió la encuesta del formulario. Pues esa es como la duda que tengo. Bueno, Loren, si puedes escribirnos por WhatsApp, exactamente eso, y ahí podemos ver este caso como particularmente contigo y que nos envíe el contacto de la persona para que miremos lo que pasó. Pero sí, podemos ver lo que pasó e intentar ver si está inscrito o no. ¿Qué te parece? Si por WhatsApp en el grupo puedes señalar esa cuestión, ahí podemos ir directamente contigo y ver lo que ha pasado. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Gracias. Super. Bom, não temos mais mãos. Carlos, você quer? Então, vou sim. Como a gente tem tradução, né? Então, eu vou falar em português. Eu sou Carlos, sou aqui do Centro Sabiá. Sabiá é ponto da plataforma Semiáridos. Bom, eu quero dizer o seguinte: a gente está muito, mas muito feliz, né? Por esse momento que está acontecendo agora, porque esse, na verdade, a gente está se dando conta que esse é o primeiro momento que a gente está conseguindo reunir todas as juventudes dos semiáridos num só momento, apesar de ser virtual, mas só para dizer, nós tivemos 420 inscrições, ou seja, 420 jovens de todos os semiáridos da América Latina vão estar juntos. Então a gente vai poder trocar, vai ser uma infinidade de coisas, de conhecimento de regiões, de territórios,
de lugares, lá em cima da montanha na Colômbia, ou lá no Chaco, na Argentina. Então vai ser algo super incrível que a gente está fazendo, e eu acho que a gente precisa sair daqui hoje com esse sentimento, que a gente está fazendo algo muito inovador, que é juntando esses jovens de todos esses semiáridos para construir uma proposta que dialogue com a perspectiva da adaptação a mudanças do clima, ou seja, mostrar a voz que essas juventudes têm, né, por todos esses semiáridos. E dizer o seguinte, hoje a gente está com 128 aqui, já caindo por causa do horário. Mas a gente, e aí eu vou retomar o que Lauren estava dizendo, né? A gente tem 420 inscritos. Muitas pessoas colocaram e-mail, errou alguma letra, a gente não consegue entrar em contato. Então, a gente está tentando revisar esse conjunto de inscrições, que foram muitas, para que a gente possa entrar em contato com todas as pessoas. É fundamental que todo mundo fique sabendo dessa conversa de hoje, que receba a gravação, que possa ver, que possa seguir com isso. Porque os intercâmbios que vão ter presenciais, a ida para a COP, né, de algumas pessoas, ela depende muito do processo de participação das pessoas. Então, eu queria deixar essa mensagem assim, para que a gente também mobilize aquelas pessoas, Lauren, que a gente sabe que se inscreveu, mas não está conseguindo receber. Provavelmente tem alguma coisa errada no e-mail que ela colocou lá ou no número do WhatsApp. Então, a gente vai fazer essa checagem aí para todo mundo. É isso, dizer que a gente está animado com esse processo e pedir, talvez, no finalzinho aqui, que a gente fizesse uma foto. Então, para todo mundo abrir as câmeras, todo mundo abrir, que a gente vai ter que passar tela por tela e ir fazendo print para poder a gente ir guardando isso. Então, abra a câmera, dá aquele sorrisão, que é super importante. Gente, e eu vou propor mais. A gente pode abrir os microfones e quem quiser falar palavras de expectativas, do que você está esperando, do que deseja que seja esse processo, a gente pode ir falando. Então, podemos abrir os micrófonos também, mientras sacamos as fotos. Abram as câmeras, os micrófonos e podemos dizer palavras de expectativas, palavras de desejos para esse processo que nos venga à la cabeça. Conexão. Ampliação de Gatina. redes. Resiliência. Conhecimento. Esperança. Regeneração. Diversidade. Conexión. Pluralidade. Articulação. Redes. Éxito. Construção de conhecimentos. Diversidade. Tecnología. Experiência. Cuidado del agua. Resiliência. Aprendizaje. Conocimiento. Criatividade. Empoderamento. Semiáridos vivos. Aprendizaje. Luta. Experiencia. Esperança. Estabilidade. Natureza. Futuro. Soberania. Convivência com o semiárido. Resistência. Conciencia. Razonamiento. Conciencia. Amor. Amizade. Resistência. Prosperidade. Diversidade. Conocimiento. Potencialización. Aprendizaje. Con todas esas cosas, vamos a empezar nuestra ruta de aprendizaje. Com todas essas palavras, vamos começar a nossa rota de aprendizagem. Até a próxima, pessoal. Fiquem conectados nos seus WhatsApps e nos e-mails Tchau, para a gente tchau. seguir em contato. Tchau, tchau, gente. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense. Adiós, un abrazo. Tchau. Bye, boa noite. Abraços. Adiós. Muchas gracias. Chao, quedamos atentas al encuentro. Halo, Martita. Chao, se quiere.